capítulo 17. Obrigado. 1 Samuel, capítulo 17. Eu creio que vocês conhecem a história, né? A gente vai ler um pouquinho e depois trabalhar alguns textos isolados para a gente entender, né? Gostaria que a gente olhasse para esse texto e pensando como enfrentar e derrotar os obstáculos gigantes que se levantam contra a nossa vida. Como enfrentar e derrotar os obstáculos gigantes que se levantam contra a nossa vida. 1 Samuel capítulo 17 diz o seguinte: os filisteus juntaram suas forças para guerrear e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lança de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Presta atenção nesse versículo, né? Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Continuando. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era um caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para pelejar, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nesta ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma roupa de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos do acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra o filisteu. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel.
o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Presta atenção nisso. E salvar a honra de Israel. E aí o que ele diz? Olha: quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouvindo Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem a mesmo conversar? Agora presta atenção no que Davi fez, versículo 30. Ele então virou-se para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram ao ouvido de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar com esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Vocês conhecem a história, né? Eu queria que a gente prestasse bastante atenção nisso. Veja que havia um exército de soldados preparados, homens treinados para a guerra, e que por diversas vezes havia derrotado aqueles filisteus. Só que agora o filisteu tinha um trunfo, um homem de quase 3 metros de altura. Imagine o tênis daquele camarada, se tivesse um tênis na calçada, porque a calçada mínimo 50, né? Preparadão, com aquela haste, com o escudo, com aquela lança grande, né? E aí todo mundo que ouvia ele desafiar, o texto fala que ficavam apavorados e morriam com medo. Todo mundo olhava e via o gigante, homens guerreiros preparados. Em contrapartida aparece um camarada que parece que não tem nada a ver com a história, um garoto moço e que cuidava de ovelhas. E o interessante é que a gente vê que o pai de Davi fala assim: olha, vai lá ver como é que estão seus irmãos. E o que Davi faz? O texto fala aqui, ó, versículo 20, ele levantou cedo, deixou o rebanho com outro pastor. Ele sabia que aquela tarefa de cuidar das ovelhas era importante. O pai dele lhe dá uma nova tarefa, mas ele sabe: olha, eu vou, mas não posso deixar as ovelhas desgarradas. Ele deixa alguém cuidando. Isso significa que às vezes nós estamos diante de dificuldades e a gente às vezes quer abandonar o nosso ministério, aquilo que Deus colocou na nossa mão. Davi vai, sabe o que tem que fazer, mas ele não abandona aquilo que ele estava fazendo. Deixou alguém responsável. Quando ele chega lá, acontece a mesma coisa. Quando o povo começa a ficar alvoroçado, porque o gigante chega e ele estava com suprimento para levar para os seus irmãos e para o comandante da guarda, ele quer saber também o que está acontecendo, mas o que ele faz? Pega aquele suprimento e deixa com alguém cuidando. Então isso nos mostra que às vezes a gente tem que se deslocar para fazer a vontade de Deus, mas sempre aquilo que Ele colocou nas nossas mãos a gente não pode abandonar, tem que deixar sob cuidado. E aí outra coisa interessante, que Davi chega e olha para o povo assim. Eu fico olhando aquele Davi meio baixinho, nanico, né? E aquele povo tudo morrendo de medo, olhando e vendo aquele gigante. Nenhuma vez, se você ler esse capítulo todo, Davi chama ele de gigante.
Davi chama ele de incircunciso. O que é incircunciso? Aquele que não tem aliança com Deus. Eu fico imaginando Davi falando assim: vocês são uns cambadas de frouxos. Ah, mas ele é gigante, Davi. Olha, mas ele não está desafiando só vocês, ele está afrontando Israel, ele está afrontando o exército de Deus vivo. Tomem postura, vocês não são banana, vocês fazem parte do exército de Deus vivo, e ele está afrontando o exército de Deus vivo. Quem é esse? E aí Davi começa a escutar: o que o rei vai fazer mesmo? Olha, vai dar a filha em casamento, vai cobrir de bens e isentar de IPTU, né? E Davi, opa, tô dentro. E aí o que acontece? Quando o irmão dele escuta aquilo, o irmão mais velho: Nanico, o que você está fazendo aqui? Você é preso, volta para casa. Vê o irmão agora, joga um balde de água fria em Davi. O que Davi fez? O versículo 30 fala: ele virou as costas e foi escutar. Então às vezes a gente está empolgado para fazer a obra de Deus e vem aquelas pessoas do nosso ouvido: você não dá. E às vezes a gente pega alimento daquilo e vai chorar: oh Deus, ó Senhor. O que Davi fez? Virou de lado. Entrou por aqui, sai por aqui. Para a gente vencer as dificuldades, não podemos dar ouvidos ao desânimo alheio, porque está cheio de gente querendo nos desanimar, está cheio de gente querendo jogar água na nossa fogueira, né? Apagar o nosso ânimo. Davi, ó, virou de lado. Mais à frente, Davi chega para o rei Saul, quando fala assim: tem um cara que está aí, a Saul manda chamar. Quando Saul olha ele: Davi, volta para casa, isso não é para você, né? Você é jovem, você não é homem de guerra. Esse camarada, além de ser grande, gigante, é experiente. Aí o que Davi fala? Você está enganado, meu filho. Veja que Davi mais uma vez não deu ouvidos ao desânimo. Ele fala assim: olha, eu cuidava das ovelhas do meu pai, apareceu o urso, apareceu o leão, eu fui lá, tirei a ovelha da boca dele, bati nele, golpeei e matei, porque Deus era comigo. E esse mesmo Deus que me deu êxito contra o leão e contra o urso, vai me dar êxito contra esse filisteu, porque ele está afrontando o exército de Deus vivo. Veja que Davi agora, ele não fala: eu sou o cara, eu vou lá. Ele fala: não, eu vou lá porque Deus é comigo. O leão que eu matei, o urso que eu matei, não é pela minha força, foi porque o Senhor era comigo. E esse mesmo Deus que é comigo vai me dar força para derrotar esse gigante, né? Então eu fico pensando, muita gente, olha, é um gigante, não dá para derrubar, né? Davi olhava assim: ele é muito gigante, não dá como errar, né? Não tem como errar. E aí o que acontece? Saul fala: tudo bem, Davi, então vamos lá, vamos vestir minha armadura, né? Saul tentou colocar a armadura aqui em Davi, não deu certo. Davi fala: não dá, não consigo nem andar, eu não sei usar isso. Ele não sabia usar armadura, mas ele sabia usar uma funda com pedra. E ele pega aquilo que ele sabe usar. Então, às vezes a gente quer fazer as coisas para Deus e quer fazer do jeito que o outro faz. Faça do jeito que você sabe fazer, do jeito que Deus te capacitou, mas dê todo o crédito a Deus. E Davi pega aquelas pedras, né? Pega a funda e vai contra o gigante. Continua aqui, gente, ó. Versículo 41. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, ele não estava só sozinho, gente. Além de ser um cara de quase 3 metros, ainda tinha um escudeiro na frente, né? Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Fez bullying com Davi. Ô, Nanico, você, Nanico? Eu esperava um guerreiro, mas esse tampinha aí, né? Continua aqui, né? Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou, desprezou, zombou e amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu, aos animais do campo. Davi podia falar assim: opa, tô
ficou fora, né? Olhou aquele gigantão e depois o gigantão joga um bocado de desafio negativo. Olha a resposta de Davi, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Ele está dizendo: olha, você não está desafiando a mim. Esse exército que você desafiou é o exército do Deus de Israel, Deus vivo, e é Ele quem vai derrotar você. Davi mais uma vez dá crédito a Deus. Hoje mesmo eu te matarei, foi isso? Não? Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército do filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossa mão. Não é só você não, gigante, é você, o seu escudeiro e todo esse exército que nós vamos derrotar. O Senhor que vai entregar nas nossas mãos. Amém. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha da batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o gigante na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Olha aí, gente, o que Davi fez? Jogou, a pedra veio e ficou aqui na testa e o gigante caiu. Mas lembra o que o gigante tinha na cabeça aqui, gente? Olha no começo aqui, ó. O que ele tinha na cabeça, o gigante? Acho que é o versículo 7. Ó, versículos... Começa aqui no ó. Ele usava um capacete de bronze e uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Tinha um capacete de bronze. Deus pega aquela pedra de Davi, que ele joga, põe tanta força que a pedra vai, escapa do capacete e bala na testa do gigante, o gigante cai a pedra ficou ficada aqui. E o texto ainda diz que depois Davi sobe em cima dele, pega a espada dele e corta a cabeça dele. Como é que a gente faz para enfrentar e derrotar os gigantes que se levantam? Primeira coisa, não abrir mão daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Segunda coisa, não dar ouvido para os negativismos, para os desânimos que as pessoas colocam, mesmo que nos amaldiçoem, mesmo que zombem da gente. Não dê ouvidos. E use o que você sabe usar, os instrumentos que Deus colocou na sua mão. O dom de Davi era de atirar com a funda. Deus colocou dons nas nossas mãos. Nós estamos estudando aqui Coríntios 12, falando a nossa igreja é rica em dom de socorro. Quantas pessoas aqui têm o dom de socorro? A nossa igreja é rica nisso. Tem igreja grande que eu conheço de pessoas com muito poder aquisitivo e que não tem dom de socorro. As pessoas estão lá precisando. Nós temos dons e os dons é para ser usado. Davi, olha, eu vou usar meu dom. O que eu sei é atirar com a funda. E eu conto com a bondade de Deus, eu conto com a força do Senhor. E ele vai lá e derrota aquele gigante. Ele fala: é Deus que vai te entregar na nossa mão, porque você não está afrontando a mim, você está afrontando o exército de Deus. Amém. Então, quando alguém se levanta contra nós, se nós realmente somos servos de Deus, lembre-se, está se levantando contra Deus. Davi não vê um gigante, ele vê um homem que não tinha aliança com Deus. Quando a gente olhar para os problemas gigantes, lembre-se, aquilo não é nada, porque nós temos um Deus poderoso. Em vez de olhar para aquele problema gigante, faça como salmista: eleva meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Não vem nem do monte, vem do Senhor que fez o céu e a terra. É assim que a gente vai enfrentar e derrotar todos os problemas gigantes que se levantarem contra a nossa vida. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por essa meditação, muito obrigado por esse grupo que está aqui presente, que não falta. Nós te agradecemos porque temos a Tua Palavra, que é fonte de instrução e de garantia das Tuas bênçãos. Nos ajuda a não apenas meditar, mas levar a sério esse compromisso com a Tua Palavra. E como Davi
se colocar à tua disposição para ser um instrumento teu para derrubar todos os gigantes que se levantam contra a tua igreja, Pai. Nos dê força, nos dê sabedoria para usar os dons que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E agora nós entregamos essa parte do culto a Ti, pedindo que os Teus anjos nos acompanhem para os nossos lares, nos proteja, nos guarde, que Teu Santo Espírito nos dê um sono reparador, recompensador e uma manhã maravilhosa na Tua presença. Nós pedimos que o Senhor nos dê sonhos proféticos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se importa com você. Deus abençoe.